Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou ler apenas romances. Esse vídeo não tava nada programado, porém comecei a ler um livro X e eu fiquei assim, cara, e se eu fizesse esse vídeo lendo só romances? Eu quero carinho, eu quero amor de verdade. Eu sempre sonhei com o Príncipe Encantado, eu sonho com o Príncipe Encantado. Estou falando de Um Verão Italiano, da Rebecca Serli. Acho que é assim que fala o nome da autora. Eu não tava nem imaginando que eu ia pegar pra ler esse livro por agora, porém eu recebi da Companhia das Letras, né, da editora Paralela. Inclusive eu abri em vídeo no último unboxing aqui do canal, vão lá assistir, vou deixar linkado. E, gente, essa capa. Essa capa me conquistou completamente. Peguei e assim que eu comecei a ler, eu fiquei, gente, eu estou completamente apaixonado por essa escrita. E, obviamente, que na premissa não fala que tem romance, só que de cara a gente já vê que vai ter romance. Aí eu fiquei, de fato, tão envolvido, tão imerso e assim, gostando, curtindo de fato, realmente a história, que eu pensei, não, eu quero ler mais romances. Até porque enquanto eu tava lendo, é um livro mais adulto e tudo mais, então eu tava pensando que eu trago muito pouco desse tipo de livro aqui pro canal. A grande, esmagadora maioria dos livros que eu leio e falo aqui são YA, livros, né, infantos juvenis e tudo mais pegado assim pra faixa ali dos 15, 25 anos, mais ou menos. E aqui tem uma personagem que é um pouco mais velha, que tem dramas de pessoas mais velhas. E assim, né, gente, eu tenho 23 anos. Gosto, sim, de romancezinho de 18 ali da adolescência, só que às vezes eu até fico com uma sede de ler uma história mais adulta, digamos assim. Então quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, gente, eu tô curtindo tanto essa história, eu quero ler um pouco mais de romances, assim, adultos. Não adultos, porque tem cenas mais 18, né, de sexo e tudo mais. Mentira! Mentira! E sim, porque é um outro público-alvo, são outros personagens e etc. Daí eu pensei, vou fazer um vídeo. Primeiro porque esse livro é muito bom, eu acho que vai continuar sendo muito bom. Eu tô na metade dele. E segundo porque eu quero pegar outras histórias que eu tenha mais ou menos dessa vibe aqui na estante pra ler e falar. E fazer um vídeo sobre isso. Então está sendo um vídeo muito no escuro, porém acho que vai dar muito certo. Não vai não, amor. Porque eu gosto muito de romance, tô curtindo muita experiência desse daqui. Vou falar mais pra vocês quando eu terminar. Não sei exatamente quais serão os livros que vou ler neste vídeo. Vou ser muito assim, às cegas, sabe? Quando eu terminar de ler esse, eu vejo qual que está sendo a minha vibe e pego o outro pra ler. Mas a intenção é de ler só romances. Ler uns 4, 5, por aí, pra, né, ter pelo menos conteúdo pra esse vídeo. Vamos lá, já adianto que tá muito bom, mas volto aí no próximo take com a minha avaliação final desse livrinho. No dia seguinte... Ai, gente, terminei essa belezura e assim, eu estou sem palavras pra descrever o que eu senti lendo essa história. Eu falei pra vocês, acho que falei pra vocês que eu comecei a ler sem tanta expectativa assim, porque eu gostava da capa, recebi da editora, falei, vamos lá. Só que desde o início, eu já me vi 100% na personagem principal. Porque aqui a gente vai acompanhar a história da Kate, que ela acabou de perder a mãe dela, e ela e a mãe dela eram, tipo, grudadas. Elas eram muito amigas. A mãe dela era basicamente o porto seguro da Kate, e quando ela perde a mãe, né, ela fica completamente desnorteada. Tipo, o que eu faço da minha vida agora? E, enfim, a vida dela realmente fica de cabeça pra baixo, e isso afeta o trabalho dela, isso afeta o relacionamento dela. Ela é casada já há bastante tempo com o Eric, que é o marido, e eles se veem ali numa crise. Hoje você apanha. Muito por conta dessa morte da mãe, né? Só que antes da mãe morrer, elas tinham combinado de ir pra Positano, que é na costa amalfitana da Itália, fazer assim a viagem da vida delas, porque a mãe da Kate, antes de morrer, tinha vivido lá, tinha passado um tempo, né, na costa amalfitana da Itália, assim, vivido os melhores dias da vida dela ali. Então ela queria tanto voltar como mostrar vários dos locais que ela viu, visitou e amou pra filha, só que ela acaba falecendo antes, né, de embarcarem pra essa jornada, pra essa viagem. Morreu.
Desculpa. E aí, a filha dela até tava tipo, não tem a menor possibilidade de eu ir sozinha agora, porque eu ia com a minha mãe. E eu tô muito mal da cabeça, tô com a minha cabeça toda cagada, não vou. Mas ela acaba decidindo ir. Só que lá muitas coisas vão acontecer. E vai acontecer uma coisa que eu definitivamente não tava esperando, que é como se fosse um realismo mágico, que ela vai encontrar a mãe dela na casa dos 30 anos, quando a mãe dela estava ali na Itália, né, anos atrás. A gente fica realmente sem entender, tipo, o que tá acontecendo aqui? Será que ela tá vendo de fato a mãe dela? Ou será que isso é uma miragem? Será que a gente tá sendo enganada? Será que ela tá louca? Será que é só uma pessoa parecida, mas tem a mesma aparência, o mesmo nome, o mesmo tudo da mãe dela, né, na vida real, que acabou de falecer? E, obviamente, que isso vai mexer horrores com ela. Tipo, vai mexer muito, muito mesmo. Ela vai ficar, tipo, eu não tô acreditando que você tá aqui comigo. Ela vai chorar, ela vai ficar emocionadíssima, porque ela achou que nunca mais ia ver a mãe. E, em paralelo, ela também conhece um boyzinho lá, né? Porque, cara, tá na Itália, é óbvio que ia ter um romance, né? E eu já falei pra vocês que esse é um vídeo para ler romances. Então, obviamente que ia ter que ter um romance aqui nessa história. E o livro vai meio que desenrolar a partir dessas duas frentes. Dela interagindo com o cara, em paralelo com a interação com a mãe dela, né? Ali na casa dos 30 anos, ali na Itália. Pra mim, é uma coisa muito Comer, Rezar e Amar, só que mais legal e mais rapidinho, mais fluido, porque é realmente uma viagem de auto-reconhecimento da protagonista. Ela quer se reconhecer, se reconectar consigo mesma. Minto, ela nem quer isso, ela nem deseja isso voluntariamente, sabe? Ela acaba percebendo com o passar do tempo que isso tá fazendo muito bem pra ela, porque ela tá de fato se reconectando, vendo a vida por outro aspecto que há muito tempo ela não via, porque ela tava presa ali cuidando da mãe, que tava super doente, porque assim, ela não morreu do dia pra noite, ela morreu porque ela tava com câncer e já tava passando há bastante tempo que ela tava muito mal. E aí, por que eu me identifiquei muito com a protagonista? Porque eu também sou muito grudado na minha mãe, e a gente tem uma relação assim muito próxima, e eu tava sentindo muito o sofrimento da personagem principal. E quanto mais ela tinha flashbacks assim da vida dela, das falas dela com a mãe dela, eu tava sentindo como se a minha mãe estivesse ali, sabe? Então isso me tocou muito. Logo de cara eu fiquei muito imerso na história, imerso até de uma forma negativa, porque eu tava triste, muito triste lendo tudo. Só que também, muito por conta disso, né, eu me coloquei 100% no lugar da personagem principal, desde o início, o tempo inteiro. Então, com relação ao relacionamento dela, eu também parecia que eu tava vivendo aquele relacionamento e isso tava me fazendo mal. E aí, quando ela foi pra Itália, gente, quem é que não quer viver anos de glória, dias de glória na Itália? Oi, Itália. Nossa, oi, tá tudo branco? Oi, alô? Gente, oi, Itália. Agora sim. Oi, Itália. Eu quero, não sei se vocês querem, mas eu quero. Então, quando ela foi pra Itália e aquela costa azul linda, maravilhosa, e ela conhece o boy lá, e conhece a mãe, conhece, né? E vê a mãe e amiga, fica amiga da mãe também. Eu fiquei, gente, eu quero isso pra minha vida. Eu quero largar tudo que eu tenho agora, eu quero ir pra Itália, e eu quero viver o que a personagem principal aqui vive. Eu quero comer as coisas que ela comeu, eu quero ir pros lugares que ela foi, eu quero, enfim, eu quero viver tudo isso. Me levou pra lugares e me trouxe sensações que eu definitivamente não tava esperando. Pra mim, é muito Comer, Rezar e Amar, só que de forma mais leve, que nem eu falei. Então, se você gosta de Comer, Rezar e Amar, eu acho que você vai adorar esse daqui, porque é muito isso, sabe? É a protagonista se reconectar consigo mesma, a partir das experiências que ela vai ter ali, lá na Itália, a partir dessa viagem e do contato com outras pessoas que ela jamais imaginaria que ela ia viver e que ela se permitiria viver. Que ainda tem isso. Tem vários flashbacks aí do passado que ela fica, cara, eu jamais pensaria nisso se eu estivesse na minha casa, vivendo a minha vida normal, a minha rotina normal. Então é muito sobre se permitir, mesmo que involuntariamente, como é a grande maioria das vezes aqui que acontece com a personagem principal. E eu amei. Eu acabei dando 5 estrelas, porque não tem como não dar 5 estrelas. E esse é um livro que eu acho que vai ficar na minha cabeça por muito tempo, de verdade. Porque até agora, parece que eu vivi o que a Kate viveu nesse livro. Mexeu muito comigo. Esse negócio de mãe mexe muito comigo. Muito. E ainda mais Itália, aí juntou o combo perfeito pra fazer os 5 estrelas pro Cobra Letrada. E
eu amei. E aí, continuando esse vídeo, né, de lendo só romances, eu pensei em pegar Loucos por Livros. Eu falei pra vocês que eu não tenho muito bem pensado na minha cabeça quais livros eu vou pegar durante o vídeo, porém, eu vi esse aqui na minha estante e eu vi alguma coisa aí nas redes sociais de que vai ser lançado a edição da Record, né, esse mês de abril, acho que dia 17 de abril, não sei quando esse vídeo vai estar indo ao ar, mas eu acho que vai ser ainda em abril. Eu pedi pra eles, então vai chegar a minha versão. Essa daqui é a edição da tag que o meu namorado recebeu. Então eu vou ler nessa, porque, enfim, já aproveito o embalo aí de um lançamento da Emily Henry, que é uma autora super hypada. Sei que é um romance mais adulto, né, que é o que eu estou querendo, estou na vibe. Então vamos ver se é tudo isso, vamos ver se é melhor do que a leitura de verão, porque eu já li leitura de verão e eu fiquei bem decepcionado. Mas, enfim, vamos dar uma segunda chance aí pra Emily Henry. 3 dias depois... Meus amores, venho aqui dar essa atualização muito antes do que eu tava imaginando que ia vir. Por quê? Loucos por Livros não funcionou nada pra mim. Nada, assim. Tava me consumindo de uma forma... Eu tava morrendo de tédio com esse livro. Eu até falei pra vocês que eu não tive uma experiência tão boa com leitura de verão da Emily Henry, e depois desse livro aqui, eu tenho a plena certeza de que Emily Henry não é pra mim. Porque eu não consegui me conectar com nada da história. Eu ainda me forcei a ler 45% do livro, que tá mais ou menos na página 195, por aí. Eu tava real querendo morrer do que ler essa história. Oi? Não. Então, eu parei e pensei, cara, eu não vou insistir numa história, num livro, ainda mais num livro de quase 400 páginas, em que eu não estou curtindo. Eu raramente abandono algum livro, porque, sei lá, eu não gosto, ainda mais quando é físico, sabe? Eu não gosto de abandonar. Porém, como esse nem é meu, é do meu namorado... Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Eu fiquei com essa minha consciência um pouco mais limpa e pensei, não, então eu vou abandonar mesmo, eu vou deixar de lado, não quero nem saber, porque não estava funcionando pra mim. Ainda mais eu que vim de um romance maravilhoso antes com o Verão Italiano, quando eu peguei isso aqui, eu realmente fiquei morrendo de tédio. Eu achei que demorou muito pra história começar de fato, porque a premissa é da menina que é uma agente literária, conhece um cara que trabalha com esse ramo literário também, né, de, enfim, publicar autores e tudo mais, só que eles não se batem nem um pouco, eles são super arrogantes um com o outro. Na verdade, o cara é arrogante com ela. Há algum tempo atrás, eles se reencontram numa cidadezinha de interior, e aí nesse reencontro as coisas vão ser um pouquinho diferentes, e obviamente que vai ter um romance a partir daí. Essa é a história. Só que, pra eles se reencontrarem, demorou 150 páginas. Agora que eu abandonei que eles começaram a se falar, mas mesmo assim, os diálogos, eu não tava conseguindo conectar, eu tava achando tudo muito chato. Eu odiei a personagem principal, eu achei ela muito sem graça, sabe? Sem sal. Definitivamente não tava me importando com ela, com a irmã, as referências, mas na minha cabeça eu tava vendo uma mulher de 30 anos com uma cabeça de 15, porque as referências que ela ficava falando eram muito infantilizadas, assim, sabe? Eram coisas bem adolescente. E eu tava esperando um romance mais adulto, e eu recebi isso, e eu não gostei. Então, pra não terminar e meter o pau, não que eu já não esteja fazendo isso agora, eu preferi abandonar e, nossa, Emily Henry ficou com Deus. Eu não vou nem mais insistir em nada que essa mulher escreveu, porque definitivamente não é pra mim. Mas pra tentar me redimir e continuar esse vídeo, eu vou pegar um pouco de aventura da Christina Lauren. Na verdade, são duas autoras, não sei se vocês sabem, mas, ó, essas duas autoras aqui, que tem o pseudônimo de Christina Lauren, e eu não sei absolutamente nada dessa história. Eu não sei nem a premissa, só que foi um livro que acabou de chegar aqui em casa, que eu recebi da editora Paralela. Sei que é um romance, nesse romance numa pegada mais adulta, que é o que eu tô querendo, então acho que pode ser uma boa leitura. Não vai não, amor. Até porque eu só li um livro da Christina Lauren e eu amei, que é Minha Versão de Você. Sei que é completamente diferente desse, porque é um romance gay, aliás, um romance aquiliano, né? E esse aqui é um romance hétero, não tem nada a ver com isso, mas sei lá, vai que o estilo de escrita seja parecido também e eu acabe curtindo. Estou com essa expectativa, porque eu realmente preciso sair do fundo do poço que me deixou Loucos por Livros. 3 semanas depois... Esse vídeo, ele começou tão bem,
tão bem e agora tá sendo só ladeira abaixo. Eu abandonei Loucos por Livros e eu só não abandonei esse daqui porque esse foi recebido da Companhia das Letras. Então eu tava tipo assim, quero pelo menos terminar, porque a minha vontade, gente, juro, desde o início foi querer abandonar. Que livro chato. Esse livro foi um porre. Acho que chato é pouco. Esse livro foi um porre. Um porre. Tá podre, mofado. Eu sou fora. Eu falei pra vocês que eu já tinha lido outro livro da Christina Lauren, né, que é a minha versão de você. É aquele livro incrível, maravilhoso, traz vários sentimentos, é super bonitinho, um romance. Agora, esse daqui, primeiro que isso aqui, de romance, eu diria que tem, sei lá, 30%. De resto, é uma pataquada. Gente, sério, é muita loucura aqui. As autoras, elas quiseram inventar muita moda. E aí ficou uma parada muito Horroroso. confusa, não é nem confusa, mas ficou demais. Caçada ao tesouro, no meio do deserto, com gente morrendo, com gente sendo sequestrada. E aí tem um espingo ali de romance. Parecia que eu tava vendo Zorra Total. Sério, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aqui a gente vai conhecer a Lily, a Lily, que ela é filha de simplesmente o maior caçador de tesouros que os Estados Unidos já viu na vida, que é o Duke. E desde criança, então, ela cresce, né, com essa questão do pai ensinar pra ela vários truques de como resolver enigmas, de como, enfim, caçar tesouros de fato e tal. Só que a gente sabe que esse pai dela e ela não tem mais contato. A gente não sabe o que aconteceu. Assim, depois que ele morreu, a gente sabe que ele morreu, tá? A gente sabe que ele não está mais vivo logo no início do livro. Morreu. Mas a gente não sabe o que aconteceu pra essa relação ter enfraquecido. E além disso, logo no iniciozinho do livro, a gente também sabe que ela tem um boy, que é o Léo, que eles são, assim, o casal mais apaixonado do mundo. E que no presente, né, 10 anos depois desse início, eles não estão mais juntos. E a gente também não entende o porquê, a gente não sabe o porquê deles não estarem mais juntos, só sabe que, né, cada um seguiu sua vida. E ela agora é meio que uma guia turística no meio do deserto, ali no interior dos Estados Unidos, que faz uns passeios meio diferentões pra turista de vamos caçar tesouro, vamos em busca de um tesouro no meio do deserto, já que ela é filha lá do tal cara. Aí o que acontece? O Léo vai com um grupo de amigos sem saber pra justamente esse passeio com a Lily, e eles vão se reencontrar depois de 10 anos separados, e obviamente que ali vai rolar uma reaproximação, né? E o romance, as faíscas, poucas faíscas de romance vai surgir a partir daí. Mas é tão noiado, é tão brisado esse livro, porque como eu falei, é basicamente uma caça ao tesouro no meio do deserto, e isso é muito chato. É muito chato. E entra em vários detalhes de como o deserto é perigoso, e de histórias de gente que roubava esses tesouros, roubava bancos, e escondia esses tesouros no meio do deserto. E aí tem um maior grupão, assim, que vai junto da Lily, do Léo e tudo mais, né, que são os personagens secundários, e todos são muito chatos também, um ou outro que se salvam, mas essa temática de caça ao tesouro no meio do deserto, sério, foi uma das coisas mais chatas que eu já li em toda a minha vida. É muito ruim. Só que pra acabar de completar, tem um acontecimento aqui que é nos 38%, 39% do livro, que eu acho que ninguém tava esperando. Inclusive, se vocês abrirem o Scooby, a resenha em destaque vai ser justamente falando sobre isso, que é muito nada a ver a questão que as autoras colocaram aqui, o plot que as autoras colocaram. Porque, como eu falei, era pra ser um livro de romance, beleza, tem aventura, até porque o nome do livro é um pouco de aventura, só que elas quiseram colocar uma coisa aqui que não tem nada a ver, gente, que é muito ruim. Mas fui firme e forte até o final, me arrastando, só pra, enfim, terminar e tá aqui. Eu acabei dando 2 estrelas, gente. Eu acho que eu nem sei se eu quero mais tentar ler alguma coisa da Christina Lauren, porque a experiência realmente foi muito negativa. Horrível. Com certeza eu vou entrar na lista de piores livros do ano, tá? Porque, nossa, muito ruim. Mofada com fungo dentro. Mas aí, né, como abandonei um, quase abandonei esse, eu estou pensando, eu preciso ler um romance que volte a ser tão bom quanto o Um Verão Italiano, que foi preferido e do ano, e eu amei, ficou no meu coração e me fez sentir várias coisas. Vocês podem me julgar, mas eu amo Nicholas Sparks. Amiga, não tem como te defender.
Eu amo os livros do Nicholas Sparks porque sei que ele é super problemático e tal. E todos, sem exceção, todos os livros dele foram 4,5 estrelas pra cima e favoritados. Então, pra eu sair desse fundo do poço que estou depois de 2 histórias horrendas, vou pegar, na verdade, né, Primavera dos Sonhos, que é o último lançamento dele aqui no Brasil. E sei que eu vou amar, gente. Simplesmente não tem como eu não amar. Porque eu sempre, todos os livros desse homem eu amo, eu aclamo. Então, assim, as expectativas já estão lá no alto. Eu preciso de afagar o meu coraçãozinho, sabe? Depois dessas decepções. Então, vamos lá, vamos ver se realmente vai ser tudo isso. Mas eu acho que vai sim. Um dia, quem sabe? Muito difícil continuar esse vídeo, porque não é possível. Nem Nicholas Sparks, que é Nicholas Sparks, conseguiu me cativar do jeito que eu tava esperando. Esse daqui, pelo menos, não foi ruim, tá? Que nem foi o Loucos por Livros e Um Pouco de Aventura, mas também não foi bom. E eu tava jurando que esse daqui, eu lembro de ter terminado o take anterior falando que esse daqui ia ser 5 estrelas favoritado, porque todos os livros de Nicholas Sparks são 5 estrelas favoritados pra mim. E foi um 3 estrelas bem morno mesmo. Logo no início eu já tava tipo, cadê aquele romance com uma química absurda que eu costumo ler nos livros do Nicholas Sparks? Cadê aquele sentimento de, meu Deus, eu preciso torcer pra esses personagens? Aliás, não é nenhum preciso torcer, eu vou acabar torcendo pra eles de uma maneira ou de outra, sabe? E aqui não tava rolando isso, tava tipo... fofos, mas... nada além disso, sabe? Primeira coisa que eu já achei diferente, que eu já vou adiantar pra vocês, é que a grande maioria dos livros do Nicholas Sparks, eles são mais antigos, né? Tipo, um ou outro que ele lançou, sei lá, de 2010 pra cá. 2010 não, 2015 pra cá. Então, tem basicamente a mesma formulinha e tudo mais. E nunca, nenhum deles, até agora, eu tinha lido com essa coisa da internet, das redes sociais. E aqui tem a rede da dancinha, o Tico Teco lá, tanto que a personagem principal, aliás, uma das personagens principais grava dancinhas pra lá e é famosa por isso na internet. E tem essa coisa de Instagram, de rede social, de likes, visualizações e tudo mais. Eu achei isso muito diferente. Achei muito diferente as referências que o Sparks colocou aqui, porque várias vezes ele colocou Taylor Swift. E eu jamais na minha vida esperaria ouvir, aliás, ler Nicholas Sparks citando Taylor Swift. Eu adorei, né? Porque eu sou muito cadelinha da loirinha, mas definitivamente é uma coisa que eu não tava esperando. E isso foi uma coisa que eu tava tipo, gente, esse é o mesmo Nicholas Sparks, mas assim, eu entendo que, né, ele, assim como o mundo, evoluiu e está aí se adaptando às novas tendências do momento. E uma outra coisa que é diferente aqui, que aí eu vou até entrar na sinopse um pouco mais pra vocês entenderem, é que a história é dividida em 2 partes, em 2 núcleos, que são completamente distintos um do outro. De um lado a gente vai conhecer o Colby, que é um fazendeiro, ele tem 25 anos, ele gosta muito de cantar, de tocar instrumentos e tudo mais, tanto que ele até compõe algumas músicas, ele faz um ou outro show, mas na verdade ele é um fazendeiro. Ele tem ali a fazenda dele, que ele herdou do tio e tudo mais, tem todo um background aí de família de sofrimento, como quase todos os personagens do Nicholas Sparks. E aí, numas férias que ele vai tirar pra Flórida, ele conhece a Morgan, que é uma menina que tá se formando, ou ela vai começar a estudar teoria da música, e muito por conta dessa questão de os dois amarem música, que eles vão se entrelaçar todas as formas possíveis e vão aí desenvolver um romance. Paralelamente a isso, tem a história da Beverly, que é uma mãe que tá fugindo com o filho por conta de um relacionamento tóxico. O marido dela, pai do filho, ele é policial, a gente entende que ele é, assim, super escroto, bate nela, bate no filho, é super possessivo, super controlador, vigia ela de todas as formas, e a única alternativa que ela vê, né, é fugir com o filho. E a gente fica muito doido. Eu, pelo menos, fiquei muito doido, querendo entender se ia dar tudo certo, tava torcendo pra que desse tudo certo, e até o último segundo do livro, a gente não entende o porquê que está sendo contadas essas 2 histórias pra gente, e aonde que o autor quer chegar com isso, sabe? Onde que isso vai se encaixar.
E aí eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito mais intrigado com a história da Beverly do que com o romance entre os dois. Porque como eu falei, faltou um pouco de química, sabe? Eu não senti essa química avassaladora que eu sinto quando eu leio o Nicholas Sparks. Pra mim era só um casalzinho ok, meio sem sal, e eu queria saber mais da Beverly. E os capítulos da Beverly sempre eram mais curtos do que o do romance, e acabaram antes também do que os do romance. Aí vem o final, e a gente descobre, né, como que estão entrelaçados e tudo mais. E até agora eu não sei muito bem se eu gostei ou não. Porque assim que eu li, eu fiquei, legal. Aí depois eu fiquei... gente, mas não sei se comprei. Aí depois eu fiquei, não, tá. Foi legal, sim, eu não tava esperando uma reviravolta. Só que ao mesmo tempo, eu estou me questionando que isso abre muitas pontas soltas. Muitas pontas soltas. A justificativa não foi tão bem explicada, até porque foi deixado muito pro final. Então, foi uma coisa meio agridoce, sabe? E acho que foi a primeira decepção que eu tive em toda a minha vida, dos meus 23 anos, com o Nicholas Sparks. Assim, com as histórias, né? Porque com o autor em si, eu tive várias decepções, porque como eu já falei pra vocês, esse cara é super problemático. Mas assim, não foi um livro ruim, como eu já falei, né? Eu dei 3 estrelas, mas também não foi um livro sensacional, sabe? Então eu acabei dando 3 estrelas e é isso. Foi uma manchinha aí no currículo de Nicholas Sparks na minha vida, na vida do Cobra Letrada. Só que aí, enquanto eu estava lendo esse, eu tava até já quase terminando, eu tava na casa do meu namorado e eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum de madrugada. E aí, como a gente tava dormindo junto e tal, né, eu não podia acender a luz para terminar a Primavera dos Sonhos, eu pensei, vou pegar um e-book no Kindle, né, que aí eu consigo ler e passar meu tempo já que eu não tô conseguindo dormir. E aí eu peguei Pôr do Sol, do meu amigo Leblon Carter. Você é gay, muito gay. Homossexual. Até porque eu tava nessa vibe romance. Na verdade, eu não tava muito na vibe romance, não. Eu tava querendo romance bom. Porque eu já tava assim, gente, não aguento mais ler romance ruim. Porque eu me propus a ler romance e não tava funcionando os romances que eu tava lendo. Então eu queria uma coisa que eu soubesse que ia ser um romancezinho, que ia aquecer meu coração e que ia ser bom. E com Leblon Carter, nunca tem erro. Então peguei Pôr do Sol. Foi o último lançamento que ele lançou. E eu amei. Gente, 5 estrelas. É a coisa mais fofa e bonita da vida. É muito fofo, é muito, muito, muito fofo. Um hit é um hit. Porém, tem aí um toquezinho mais 18. Aliás, um toquezão mais 18 que eu nem tava esperando. Eu sabia, até porque, né, eu e o Lobão a gente conversa pra caramba. Eu sabia até antes do lançamento que esse livro ia ter ali um pedacinho mais 18, várias cenas e tal. Só que foi a primeira vez que o Leblon escreveu algo, né, mais 18 nos livros dele. Então eu não estava acostumado com isso vindo do Leblon. E aí toda vez que eu tava lendo, eu tava tipo, gente, eu não acredito que o Leblon escreveu isso, sabe? Eu não consegui imaginar o Leblon escrevendo isso. É muito além do que a gente imagina, sabe? Pra uma história assim. Então é um livro para maiores de 18 anos, tá? Por favor, se você tem menos de 18, não leia, por favor. Mas é muito bem escrito. E o personagem principal, ele tá ali na adolescência, né? Então, no início, eu até fiquei assim, gente, será que não tá muito exagerado? Só que aí eu lembrei da idade do personagem. E eu lembrei, quando eu tinha a idade do personagem, eu era um cachorro no cio. Pediu uma comida, eu falei, tem sacanagem. Então, tá tudo certo, sabe? Eu consegui me colocar na cabeça do personagem. Mas do que se trata essa história? É bem simples. Tem o Caio e o Vinícius, eles são vizinhos. O Caio é o personagem principal que vai narrar ali a história. E ele tem um crush enorme pelo Vinícius. Enorme. Desde muito, muito, muito tempo. Só que eles nunca se falaram, porque ele morre de vergonha e tudo mais. Ele é tímido, quieto, acanhado e tudo mais. Só que aí as famílias deles resolvem fazer uma viagem juntos de fim de ano, né? Pra passar Natal, Ano Novo, numa cidade do litoral. Eles moram em São Paulo. Até parece que eu vou ter um Natal feliz. E aí, ele vai ficar, meu Deus, eu vou ter que conviver com o maior crush da minha vida pelos próximos, sei lá, 10 dias. E como se não bastasse, eles vão ter que dividir o mesmo quarto, a mesma cama, né? Aqueles clichês que a gente gosta. E obviamente que um romance vai se enrolar a partir daí. E é muito fofo. É muito, muito, muito fofo. É muito slow burn. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que eu amo histórias que são mais devagares. Eu não gosto muito de uma coisa
coisa que as personagens batem os olhares e já estão, assim, maravilhados, já sabem que eles são amores da vida, sabe? Não gosto disso, eu gosto de uma coisa bem lentinha e eu acho que foi isso que aconteceu nessa história, sabe? E é muito engraçado acompanhar o Caio morto de vergonha com absolutamente qualquer coisa que o Vinícius faz. E, por exemplo, o Vinícius tá ali sem camisa, tomando banho de mangueira. E ele fica, obviamente, olhando, né? Porque ele tem 17, 18 anos, e mesmo quando você é adulto, você fica olhando, né? E aí, quando ele percebe que o Vinícius tá olhando, ele fica todo envergonhado desse jeito, sabe? É muito engraçado, é muito engraçado. E aí, quando realmente o romance acontece ali, é a coisa mais linda do mundo. Gente, as últimas cenas desse livro, sério, eu fiquei com meu coração na mão. Eu tava conversando com o Leblon enquanto eu tava terminando de ler, e eu tava, tipo, chorando, sabe? E não era nem porque é triste, mas é porque, sei lá, foi escrito de uma forma linda. Então, os últimos 2 capítulos são incríveis. São, assim, a história inteira. Mas os últimos 2 elevam a história pra um outro patamar. Eu realmente fiquei muito sensível, com as minhas emoções ali à flor da pele e sentindo tudo por esses personagens, pela história dos dois. E foi muito, muito, muito lindo. E eu até pensei que eu poderia terminar o vídeo aqui, porém, eu queria terminar o vídeo com uma sensação que eu senti lá no início, quando eu li Um Verão Italiano, que tinha muito essa questão da relação da filha com a mãe, que foi uma das coisas que mais me tocaram no livro, né? E aí eu resolvi pegar esse aqui, que é Vá Aonde Seu Coração Mandar, da Suzana Tamaro, porque vai contar a história de uma avó, se eu não me engano. É uma senhora italiana, é isso mesmo, que ela tá no fim da vida e ela vai começar a escrever pra neta dela, explicando um pouco sobre o que ela viveu, enfim, falando sobre as vivências dela. E aí eu vi várias resenhas no Scooby falando que é um livro super bonito, que vai tratar muito dessa relação mãe, filha, neta e tal. Então eu acho pode me trazer sentimentos parecidos com Um Verão Italiano. E aí seria legal terminar o vídeo sentindo os mesmos sentimentos de Um Verão Italiano. Porém, eu já nem vou mais com expectativa, tá? Porque se até Nicholas Sparks conseguiu me decepcionar, quem dirá uma autora que não conheço. Então eu vou assim, se for bom foi, se não foi bom, pena. Mas vamos lá. Meia-noite naquele dia. Chegamos ao fim, finalmente, com Vá Aonde Seu Coração Mandar. Tenho algumas coisas a falar. Porém, antes de falar desse livrinho aqui, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Deixa o joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você quiser comprar qualquer livro que eu falei aqui no vlog ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E se você tem interesse de participar de um clube do livro, considere entrar para o Clube das Cobrinhas. A partir de R$5, aqui no link do apoio que vai estar aí embaixo, você já entra para o nosso clubinho de leitura, em que todo mês a gente lê um livro juntos e discute juntos. Tem sprints semanais de leitura, muita fofoquinha literária, sorteios mensais e muito mais. Mas vamos lá, o que interessa, que é o que eu achei desse livrinho aqui. E falei pra vocês que queria terminar o vídeo com uma sensação parecida com o que eu senti com O Verão Italiano, e já adianto que não rolou. Esse livro pode entrar para mais uma decepção que esse vídeo me trouxe, talvez, mas eu não diria uma decepção, assim, de fato, que nem aconteceu com os anteriores aí. Eu não tava com tanta expectativa, falei pra vocês que eu fui já com expectativas, tipo, básicas só, né, não muitas, e também porque não foi um livro que eu achei ruim, só foi um livro que eu achei que eu li no momento errado. A gente vai acompanhar a história de uma senhora italiana que tá ali nos últimos dias de vida, não nos últimos dias de vida porque ela não tá com o pé na cova, mas ela já sabe que ela tem pouco tempo de vida aí pela frente, porque ela já sente algumas dores, ela já sabe que tem algumas doenças e tudo mais, e aí ela vai escrever cartas para a neta dela, contando como foi a vida dela, contando as vivências dela com a filha, com a neta, com os relacionamentos. Então é um livro muito sobre arrependimentos, eu acho, assim, principalmente sobre arrependimentos, sobre ressentimentos, mas também sobre coisas boas que essa senhora viveu durante a vida, sabe? Então ela vai relembrar tudo com muito carinho, mas também com muito arrependimento na maioria das vezes. Enfim, é um certo saudosismo que tá muito presente na história enquanto ela relembra cada época, cada episódio,
assim, da vida e conta pra neta, porque pelo que a gente entende, elas duas não têm um relacionamento tão bom nessa época atual, onde ela tá escrevendo as cartas, e justamente isso é um mecanismo pra tentar se explicar pra neta e tentar fazer com que a neta repense um pouco as últimas atitudes que ela teve na vida, né, com relação à avó. Eu acho que foi um livro muito bonito, várias partes do livro eu queria marcar e eu fiquei impactado, assim, porque a autora coloca umas frases bem bonitas sobre essa coisa, assim, da vida, sabe? Eu acho que é muito bem escrito, é um livro super rápido de ser lido, inclusive, só que eu acho que se eu tivesse lido com 20 anos a mais na conta, eu teria aproveitado esse livro de uma forma muito melhor. Eu acho que se você é um pouco mais velho, você vai tirar lições e um proveito muito maior do livro, da história, do que se você lê jovem, né, ali na casa dos 20 anos ou até menos. Então eu acho que é um livro muito bom, só que não me impactou tanto como eu achei que ia impactar por conta disso, né? Eu acho que tem essa questão da conexão, sabe? Tem umas coisas que vai se conectar com você, tem outras que não, por conta das suas vivências. Eu acho que esse foi o caso de Vá Onde Seu Coração Mandar, só que é um livro muito bonito mesmo. Eu indico, tá? Esse não é necessariamente um romance, incluí ele aqui só porque eu tava com muita vontade de lê-lo, mas não é um romance, assim, história de amor e tal. Na verdade, não é nada disso, apesar de ter ali umas migalhas, mas é uma história muito bonita sobre relações humanas, principalmente sobre relações maternas e... como é que fala com o avô? Enfim, entre avó e neta. Então, assim, é muito bonito. Eu recomendo, ainda que tenha dado só 3 estrelas. Mas acho que, apesar de não ter amado, foi um bom fim, né, desse vlog, sim. Porque, como eu falei, é um livro muito bonito. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse formato, né, de, peguei um livro que adorei, decidi fazer um vlog e foi isso. Apesar de ter sido uma grande decepção com vários livros aqui que eu li, eu curti também. Me contem nos comentários se vocês gostaram de alguns dos livros que eu falei, se tiverem interesse, se vocês já leram e partilham da mesma opinião que eu ou não, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!